Amados irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, aqui do nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje o nosso resumo sobre a nossa sexta lição desta semana da nossa revista Escola Bíblica Dominical de Jovem. O título da nossa sexta lição: Fé para crer na humanidade ou na natureza humana e divina de Jesus. Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Nós estamos estudando A Prova da Vossa Fé. É o título da nossa revista desse trimestre. Fé para crer na natureza divina e humana de Jesus. Nosso texto principal, textuário, está no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Resumo da nossa lição: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Os objetivos desta nossa sexta lição: explicar a singularidade de Jesus, destacar as evidências de que Jesus possuía atributos divinos e saber que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Está lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Então vamos estudar a respeito da fé no homem mais importante que já viveu sobre a terra, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos os veem Jesus como uma figura mitológica, um mito, um homem mais importante que já viveu, um pensador, um profeta, um mártir, um filósofo, mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Não falta conceitos errados a respeito de Jesus. Principalmente quando adentramos em um curso universitário, estamos nas universidades, nas faculdades, onde a ideia central é colocar o homem como a razão de tudo, o homem como o centro de tudo, e tirar Deus do centro e colocar o homem. Então Jesus não é um pensador, Jesus não é um mito, Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo com a missão específica, que é salvar aquele que está perdido, trazer de volta a nossa comunhão com Deus. E isto só é possível através de Jesus Cristo. Então, quem é Jesus Cristo para nós? Já fizemos esta pergunta? Será que alguém já nos fez essa pergunta? Ou se alguém nos fizer essa pergunta, o que é que vamos responder? Quem é Jesus para nós? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Sem Jesus não há salvação. Então, alguns atributos de Jesus nós vemos lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, que é o texto aqui do nosso textuário, o versículo, dizendo que Jesus é o Verbo, Jesus é eterno, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Colossenses 1, versículo 17, João, capítulo 1, versículo 3, nada aconteceria, nada existiria se não fosse Jesus, Jesus existe por si mesmo, Jesus é onipotente, Mateus 18, 20, todo o poder foi dado ao Senhor, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Então, sem Jesus não há salvação, sem Jesus
não se chega a Deus. Jesus conversando com Nicodemos, no evangelho escrito por João, no capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizer que quem não crê nele já está condenado, porque ele é o único caminho, o único que conduz a Deus. Então, se eu não creio em Jesus, eu já estou me condenando, porque não há salvação, não tem como chegar ao céu. A vida não acaba aqui, não termina aqui. Não é apenas o que vivemos aqui. Ela segue adiante, uma eternidade ao lado de Cristo ou uma eternidade de tormento. Então, a fé, ela não negocia, não se negocia a fé, não se relativiza a fé. Então, Jesus é Deus. Jesus despiu-se da sua glória e veio viver entre os homens para nos resgatar da escravidão do pecado. Então, Jesus é o nosso Salvador. O nosso texto bíblico de referência dessa nossa sexta lição está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, e também carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 13 ao 19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi de o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então aqui, textos descorrendo, mostrando a deidade, a divindade de Jesus. Quando João escreveu o seu evangelho, as suas epístolas, nós vemos João descrevendo, João dando um enfoque, diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João vem mostrar a deidade, a divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Existia naquela época várias heresias, várias distorções, a exemplo dos gnósticos, que negavam a deidade, a divindade de Cristo. Nós vemos, diferentemente dos outros evangelhos, João dando uma importância, dando um foco, mas na divindade, na deidade de Cristo. Ele já começa a dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e este Verbo era Deus. Então, mostrando que Jesus é Deus. Então, na nossa introdução, como nós cristãos, obviamente nós cremos que Jesus Cristo é a figura central da realidade cristã. Não existe cristianismo sem Jesus, Não existe cristianismo sem Cristo. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas distorções, muitas
heresias, pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Jesus foi gerado no ventre de Maria, como nos conta a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 1, versículo 20, pela ação do Espírito Santo. E tal verdade não é uma questão mitológica, uma fantasia, como muitos racionalistas ensinam, né? Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus, no ventre de Maria, viveu entre os homens sem pecar, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, como consta na Escritura, ao longo das Sagradas Escrituras, e está ao céu, ao lado do Pai, e vem nos buscar. Eu acredite ou não, você acredite ou não, é assim que a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela se cumpre, ou seja, não tem como negar a verdade das Sagradas Escrituras, não tem como negar, Jesus é Deus. Primeiro tópico da nossa lição, a singularidade de Jesus, plenamente divino e plenamente humano. Jesus Cristo teve duas naturezas. Verdade ou não? Jesus Cristo teve duas naturezas. Se alguém nos fizesse essa pergunta, como é que responderíamos? Então a gente precisa ter convicção, conhecer a palavra de Deus e fazer uso dela para a glória do Senhor. Jesus teve duas naturezas, sim, a humana e a divina. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Era Deus vindo em carne, como está em João, capítulo 1, versículo 1. O Todo-Poderoso habitou entre nós e a sua encarnação foi um ato divino, pela qual assumiu para si, Jesus assumiu para si a natureza humana. A declaração das Escrituras a respeito de Jesus, né? Vai mostrar a deidade de Jesus, a humanidade de Jesus também. Nas Escrituras Sagradas, a palavra usada com relação a Cristo é a mesma usada em relação a Deus, ou seja, Theos, a palavra grega que significa Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador dos céus e da terra, o governante sobre todas as coisas, né? No texto bíblico, João, capítulo 1, versículo 1, o Evangelho, capítulo 1, versículo 18, capítulo 20, versículo 28, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, Tito, capítulo 2, versículo 13, Hebreus. Então, várias referências, capítulo 1, versículo 8, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, né? Então, nestes textos, vem mostrar também que Jesus é Deus. A palavra grega, Theos, é usada aqui para descrever também Jesus, ou seja, Deus, Jesus, como Deus. E no Antigo Testamento, há um versículo muito conhecido, muito chave também, que vem descrever isso, né? Que é em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, os seus ombros, está sobre ele e sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, e assim sucessivamente. Ou seja, em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 30, Jesus vai dizer que ele e o Pai é um. Eu e o Pai somos um. Então, os evangelhos vêm corroborar, vêm testificar que Jesus é Deus. E tem uma palavra também grega chamada Kyrios, que é também aplicada a Cristo. A palavra Kyrios, que significa Senhor, é usada como uma referência a um
Senhor a alguém superior. Essa referência está em Mateus, capítulo 13, versículo 27, capítulo 21, versículo 30, capítulo 27, versículo 63, João, capítulo 4, versículo 11, onde essa palavra Kyrios, que significa Senhor, está ali relacionada. A mesma palavra também é usada na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, né, do hebraico para o grego, que era regularmente usada no tempo de Cristo, e é como uma tradução da palavra hebraica, ou seja, a palavra Kyrios, uma tradução da palavra hebraica Yahvé, ou seja, Javé, Senhor. Então, a mesma palavra, a Kyrios, traduzida do hebraico Yahvé, dando o mesmo sentido de Jesus como Senhor, como Yahvé, como Deus, né? Então a palavra Kyrios é usada para traduzir o nome de Deus várias vezes na versão grega do Antigo Testamento, e a mesma palavra é usada com relação a Jesus. Então, tal verdade, né, vai nos evidenciar as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Evidências de que Jesus possui atributos divinos. Há N evidências registradas ao longo do Novo Testamento. Jesus era onipotente? É onipotente. Mesmo humano, Jesus era onipotente. Jesus era eterno, né? Jesus sabia todas as coisas. Um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua onipresença, que Jesus não usou dela enquanto esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, né? Nós não vemos ao longo dos evangelhos Jesus em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus estava limitado à sua natureza humana. Jesus demonstrou sua onipotência em várias ocasiões ao longo ali do seu ministério terreno, quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem, né? Está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 26 e 27, quando Jesus multiplicou os pães e peixes ali em duas oportunidades. Está lá registrado também em Mateus, capítulo 14, versículo 19, ao transformar a água em vinho, seu primeiro milagre, registrado ali no Evangelho escrito por João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Então, Jesus, entre outras oportunidades também. Então, Jesus declarou sua eternidade ao afirmar, lá em João, capítulo 8, versículo 58, ele vai dizer, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Também quando declarou, eu sou o alfa e o ômega, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Então, essa declaração de Jesus lá em João, capítulo 8, versículo 58, uma declaração que enfureceu os fariseus, que Jesus atribuiu a si que ele era eterno, né? Então, se Jesus não fosse eterno, ele não declararia isto. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele é eterno. Podemos ver a onisciência também de Jesus quando ele revela conhecer os pensamentos das pessoas. Em várias oportunidades, a passagem nos evangelhos, nós vemos Jesus declarando que ele conhece os pensamentos, as intenções do coração das pessoas. Então, só Deus vê pensamentos, só Deus sabe as intenções do nosso coração. Então, logo, Jesus é eterno, Jesus é Deus. E a sua soberania? Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Logo, Jesus é Deus. Então, nós vemos aqui a natureza divina de Deus, de Jesus, e também a natureza humana de Jesus. Jesus estava limitado pela sua natureza humana, porque Jesus sentia dor, Jesus sentia frio, Jesus sentia fome, né? Então, Jesus 100% homem
mas 100% Deus. Nós vamos ver isso lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo vai dizer que, mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava limitado à sua natureza humana, passando pelas provações que nós humanos passamos, obviamente sem pecar. E Jesus precisava nos dar o exemplo. E ele suportou as aflições. Aí ele diz: olha, tem bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. No Evangelho, escrito por João, capítulo 17, ele vai dizer, ó, orando ao Pai por mim, por você, pelos discípulos, ele diz, olha, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, Jesus venceu, nos dando todo o exemplo possível de humildade, de submissão, né? Jesus nos deu o exemplo. Mesmo sendo Deus, ele despiu-se da sua glória, viveu como homem, nasceu, cresceu, enfim, passou por todo o processo que passamos para nos deixar o exemplo de humildade, de perseverança, de dependência de Deus. Logo, como filhos de Deus, nós temos o exemplo do nosso Jesus, do nosso Senhor. O racionalismo, essas correntes filosóficas, vai negar tudo isto. Por isso o cristão ele precisa ter convicção de quem ele é em Deus. Se ele não tem esta certeza, se não temos esta convicção de quem Jesus é para nós e quem somos em Cristo, nós estamos vivendo um perigo, né? Um perigo, porque somos confrontados constantemente. Constantemente a nossa fé é testada, ela é provada. Então, precisamos ter convicção da nossa responsabilidade como cristão, né? Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que declarava, assim diz o Senhor, Jesus atestava, eu, porém, vos digo. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento não atribuíam a si a divindade nenhuma. Ele dizia, assim diz o Senhor. Jesus vai dizer, assim vos digo. Ou seja, assim eu te digo. Né? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, 28, 32, 34 e assim sucessivamente. Jesus atribuindo a si toda a autoridade. Toda autoridade. Toda autoridade ao Senhor Jesus Cristo. O Mestre falou com autoridade divina, porque ele era plenamente Deus. Quando Jesus expulsava os demônios, Jesus dizia, sai deles. Jesus não dizia em nome de Deus, saia não, ele dizia, sai dele. E os demônios saíam. Então, Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Hoje, nós, quando nos deparamos com uma situação dessa, nós o repreendemos em nome de Jesus. Jesus não usava outro nome para expulsar os demônios. Eu te digo, saia dele. Com toda a autoridade. E nós vemos ao longo de algumas passagens nos evangelhos, quando os próprios demônios reconheciam que Jesus era Deus. Né? Na passagem ali dos Gadarenos, quando Jesus chega ali no território dos Gadarenos e tem aqueles homens endemoniados, e ele chega para Jesus e diz, que tem nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo? Então os próprios demônios reconheciam toda a divindade, toda a autoridade de Jesus Cristo. Né? Então, se os próprios demônios reconhecem que Jesus é Deus, quem sou eu, quem é você para negar
uma verdade desta, né? Então precisamos voltar para Cristo. O mundo, meus irmãos, não tem esta mentalidade de Cristo. Por isso é difícil crer. Por isso é difícil crer. Por isso nós precisamos orar. Viver em constante oração para que as cadeias da incredulidade sejam quebradas e as pessoas venham a ter seus olhos abertos, seus olhos espirituais, para reconhecerem que sem Jesus este está perdido, né? Digno de adoração. Outra prova da divindade de Cristo é o fato dele ser digno de adoração, algo que está vedado a qualquer criatura. Nem mesmo os anjos, está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. As Escrituras Sagradas afirmam que Deus exaltou a Jesus soberanamente. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Olha, por isso também Deus os exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, né? O Senhor também ordena aos anjos que o adorem a Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. E todos os anjos de Deus o adorem. Adorem a quem? Adorem a Cristo. Então nós vemos aqui ao longo passagem do Novo Testamento mostrando a divindade de Cristo, a deidade de Cristo, né? A humanidade e a divindade de Cristo. A humanidade porque Jesus estava sujeito, né, à lei física como humano. Jesus, pois nós não vemos Jesus usando de sua onipresença. Jesus estava sujeito à lei física. Jesus não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus sabia todas as coisas. Jesus tinha todo o poder para perdoar pecados, para expulsar demônio, para acalmar a tempestade. Então, só Deus, só alguém divino para fazer isto. É só Deus para fazer isto. Então, nós vemos Jesus usando desses seus poderes, da sua onipotência, ao longo do Evangelho. Mas Jesus estava limitado à sua parte humana. Então, Jesus cansava, Jesus sentia dor, Jesus sentia fome, Jesus chorou. Então, nós vemos aqui Jesus limitado nisso aqui. Mas Jesus sabia todas as coisas. Jesus tinha toda a autoridade que Deus tem, porque Ele é Deus. Como ele disse lá em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E para a gente finalizar aqui, Jesus esvaziou-se de si mesmo, né? Jesus se esvaziou da sua glória, sim ou não? Sim, né? Escrevendo a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6, 5 e 6, né? Ele esvaziou-se, essa expressão mostra que ao se tornar homem, Jesus renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus, né? Ele se humilhou para nos mostrar, né? Jesus precisava passar por esse processo para que nós pudéssemos ser livres, ter a oportunidade de voltar à comunhão com Deus que Adão tinha antes da queda, né? Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes ou que esvaziou-se de atributos divinos, né? O texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer um dos seus atributos, mas por vir a ser servo, a servir. Um exemplo clássico disso é quando Jesus lava os pés dos apóstolos, ali na iminência ali de celebrar a ceia, e depois parte ali para o Getsemane, onde ele foi traído e depois foi crucificado, né? Ele não renunciou a qualquer dos seus atributos, mas por vir a ser servo, por passar a viver como homem e a ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E esta morte, a morte de
cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então, o contexto do versículo aqui de Filipenses nos dá a interpretação do esvaziamento de Cristo, equivalente a humilhar-se a si mesmo, assumindo a condição humana. O esvaziamento inclui a posição e não os atributos essenciais e a sua natureza, pois ele era 100% Deus, né? Então, o alicerce da nossa fé é isto, é crer que Jesus é Deus. Jesus veio, morreu, ressuscitou e está no céu. Em breve vem nos buscar. Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Crer na natureza humana e divina de Cristo é imprescindível, é basilar, né, para todo o desenrolar da nossa fé cristã. Se não cremos nisto, estamos equivocados, né? Para que o pluralismo religioso que nós vemos aí em nossa sociedade, para que esse pluralismo venha a obter êxito, a singularidade de Jesus tem que ser questionada, né? E nós, como cristãos, não podemos permitir isto, né? A humildade integral de Cristo deve existir em nós, como seus discípulos, como seus seguidores, os quais foram chamados para viver com renúncia e sacrifício, né? Cuidando-nos uns dos outros, assim como Jesus fez. Jesus sempre foi Deus pela sua própria natureza, igual ao Pai, antes, durante e depois da sua permanência na terra. Então, Cristo não se apegou aos seus direitos divinos, enquanto humano aqui, mas renunciou aos seus privilégios, a glória no céu, a fim de que nós na terra fôssemos salvos. Isto é que é amor. João capítulo 16, 3, capítulo 3, versículo 16, nós vemos um exemplo extraordinário do amor de Deus, né? Deixar a sua glória, padecer para nos trazer de volta a comunhão com Ele, né? Culpa nossa, nossa culpa pela nossa desobediência. Aí Deus nos ama tanto, um amor tão extraordinário, que Ele deixou a sua glória para morrer em nosso lugar, porque nós não tínhamos como voltar a esta comunhão com Ele. Então, Ele não deu as costas para você. Possa ser o problema que seja que você esteja passando. Jesus não deu as costas para você. Volte-se para Ele. Declare sua dependência dEle, de que você precisa dEle, de que você é necessitado dEle. E Ele está de braços abertos para te restaurar, para te dar um coração transformado, para mostrar o caminho que você deve seguir, para dizer, olha, eu estou aqui, eu não te abandonei, eu não te deixei. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque a principal Jesus fez, que foi deixar a sua glória padecer por mim e por você. Então nós precisamos ter convicção, ter essa certeza, né? Não relativizar a nossa fé. Jesus é Deus. Mesmo sendo Deus, Ele deixou a sua glória e veio pagar o preço para nos levar de volta a esta comunhão com Ele. Então valorizemos a nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe.